eu sou a Ana D'Arezzo e vamos falar neste vídeo sobre a química do shampoo e como ele remove as sujeiras dos cabelos. Hoje em dia, estamos tão habituados com os produtos de limpeza e higiene pessoal que nem paramos para pensar no que acontece quando lavamos os cabelos com shampoo. Provavelmente, você já deve ter percebido que lavar os cabelos apenas com água não funciona. Mas se você pensa que a sujeira é removida dos cabelos por causa da espuma que o shampoo faz, então é melhor ver esse vídeo até o fim. Imagine conceder apenas 3 minutos para limpar e enxaguar completamente 100 mil fios capilares individuais. Graças ao shampoo, os cabelos podem ser limpos gentilmente, com segurança e rapidez. Mas nem sempre foi assim. No Oriente, durante muito tempo, as pessoas utilizavam misturas caseiras para limpar e cuidar dos cabelos. Na antiguidade, era muito usado extratos de plantas e essências de rosas e jasmim para tratar calvície, amaciar os cabelos e diminuir a oleosidade dos fios. No Egito Antigo, a Cleópatra misturava vinagre ou suco de limão com água para poder lavar os cabelos. Os egípcios da época também utilizavam plantas ou rena em um preparo que lembra o sabonete, para poder limpar o couro cabeludo e todo o corpo. Essas receitas de como fazer as misturas para limpar e cuidar dos cabelos foi se espalhando pelo Ocidente e chegou até a Europa, através dos cavaleiros que voltavam das cruzadas no período medieval. E conforme ia espalhando pela Europa, esses preparados ganharam aí status de feitiço e os mais inusitados ingredientes como rã e banha de urso. Receitas excêntricas à parte, o fato é que durante a maior parte da Idade Média, os cabelos estiveram esquecidos. Lavar o couro cabeludo, assim como tomar banho, não era uma parte importante dos hábitos higiênicos da época. Em vez disso, os cuidados com os cabelos se concentravam em mantê-los brilhosos e livres de parasitas e caspas. No século XV e XVI, era comum lavar o cabelo a seco com argila em pó e depois escová-los inúmeras vezes todos os dias para ajudar a remover óleos e sujeiras. Estes pós perfumados também serviam para mascarar os odores da falta de higiene e o mau cheiro das perucas. Uma das maiores curiosidades sobre a história do shampoo está a versão de que no século XVI o produto era utilizado como bebida energética pelos guerreiros na Europa. Ao ingeri-lo, acreditava-se que o soldado ganharia forças contra os inimigos. Teria surgido daí a expressão tônico capilar. O shampoo, como conhecemos hoje, só foi possível graças ao desenvolvimento do processo de saponificação, que é obtido a partir da fervura de uma mistura de soda cáustica, gordura animal e óleos naturais. Durante os séculos seguintes, o sabão usado para lavar roupas era o mesmo que lavava os cabelos. O sabão em forma líquida, destinado especialmente para a lavagem dos fios, foi criado em 1890, na Alemanha, mas a novidade só chegou ao público depois da Primeira Guerra Mundial. Considerado artigo de luxo e usado por poucos, o tal detergente alemão foi batizado pelos ingleses como shampoo, em alusão à palavra hindi shampoo, que significa massagear. Na época, a Inglaterra dominava a Índia e a cultura da colônia estava na moda. Quanto à fórmula pouco avançada, exigia aí ao menos 2 aplicações para poder limpar os cabelos. O conceito de shampoo foi introduzido na Grã-Bretanha por um empresário indiano chamado Sheikh Din Mohammed, em 1814. Ele abriu um estabelecimento na cidade inglesa de Bridgeton, que oferecia banhos muito parecidos com os banhos turcos, só que com massagens terapêuticas. E em pouco tempo, os serviços oferecidos pelo estabelecimento se tornaram bastante prestigiados. Nos anos seguintes, com a disseminação aí das massagens capilares, o produto começou a ser incorporado pelos cabeleireiros ingleses e a palavra shampoo passou a ser associada ao produto, que era preparado por estes profissionais que passaram a cozinhar raspas de sabão na água, adicionando aí ervas aromáticas para poder obter fragrâncias especiais. Mas somente a partir da década de 20, com a expansão aí da indústria de higiene e beleza na Europa e nos Estados Unidos, é que os shampoos começaram a ganhar mais popularidade. Nessa fase inicial, o produto não era muito diferente dos sabões comuns, que eram feitos a partir de gordura animal. E somente em 1954, a empresa inglesa D&W Gibbs, que pertencia ao grupo Unilever, deu um passo à frente lançando um shampoo capaz de lavar em apenas uma aplicação, sem ressecar os fios como fazia seus antecessores. E a novidade era que vinha com 2 vantagens extras: embalado em garrafas que duravam 7 aplicações ou em sachês para uma única lavagem.
Aqui no Brasil, até a primeira metade do século XX, muitas pessoas ainda lavavam os cabelos com sabão de lavar roupas e usavam recursos como banhas de porco para deixar os fios mais fáceis de pentear. Somente no começo da década de 60, a Unilever apontou aí no mercado brasileiro dos shampoos com o lançamento da marca Vinólia. No início, esse produto não fez muito sucesso, em parte por causa da embalagem de vidro, que não era nada prática. Mas em 1966, o produto passou a ser vendido em garrafas de plástico e comercializado em supermercados, o que ajudou a deixá-lo mais popular. Nos anos 70, quando era comum aí aplicar misturas caseiras nos cabelos, com ingredientes como ovo, abacate e babosa, as mulheres brasileiras conheceram o creme Rinze, novidade que ajudava a desembaraçar os cabelos depois de lavá-los e que seria substituído pelo condicionador nos anos 80. Hoje em dia, a maioria de nós lava os cabelos de maneira regular, muitas vezes diariamente. Afinal, os cabelos e o couro cabeludo acumulam uma grande variedade de impurezas, como a oleosidade, que é produzida pelas glândulas sebáceas, células mortas descamadas, resíduos de cosméticos, sujeira do ar, enfim, que formam uma camada grudenta e oleosa nos cabelos e no couro cabeludo. O cabelo sujo perde o brilho, fica oleoso e com um odor desagradável. E mesmo você não sendo fanático por beleza, sabe que o shampoo é um elemento útil na manutenção de um cabelo limpo. Como o objetivo dos shampoos é a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo, logo eles devem ser capazes de limpar sem agredir os fios ou o couro cabeludo, ser de fácil enxágue, não irritar olhos e mucosas, ter odor e aspecto agradável e ter apenas espuma suficiente para lubrificar o couro cabeludo e os fios do cabelo. Mas como o shampoo remove a sujeira? Já parou para pensar nisso? Lavar os cabelos consiste em remover a sujeira com água, certo? Porém, quando lavamos os cabelos, devemos eliminar tanto a sujeira lipossolúvel quanto hidrossolúvel, ou seja, tanto substâncias que são solúveis, que se desfazem em óleo, quanto em água. Mas é difícil remover óleos dos cabelos somente com água, porque eles são insolúveis em água, ou seja, eles não se desfazem, eles não se dissolvem na água. Para você entender melhor, faz uma experiência aí na sua casa. Pega um copo, coloca água e depois coloca óleo. Você vai ver que eles não se misturam. Isso ocorre por causa da tensão superficial da água. É por causa dessa tensão que alguns insetos conseguem caminhar sobre a água, por exemplo. Além disso, esse fenômeno também explica a forma esférica das gotas de água e o fato de que pequenos objetos com densidades maiores do que a água, como uma agulha ou um clipe, flutuam quando colocada de modo horizontal sobre a água. As moléculas de água se atraem mutuamente, devido a um tipo especial de ligação iônica, chamada ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular de maior intensidade. Ela é como se fosse uma cola aderente que mantém aí as moléculas de água unidas. No interior do líquido, as moléculas de água se atraem mutuamente, em todas as direções, equilibrando essas forças de atração, que são chamadas de forças de coesão. Já na superfície da água, ocorre algo diferente. Como não existem moléculas acima das moléculas de água da superfície, as suas forças de coesão para os lados e para baixo se intensificam, criando aí uma película na superfície da água, que é a tensão superficial. Além da tensão superficial, a água é polar e hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água. E também é lipofóbica, o que significa que ela repele o óleo e não interage com as moléculas de gordura. Dessa forma, a água não consegue interagir com a gordura porque não tem afinidade com ela. Em contrapartida, o óleo, além de ser menos denso que a água, é apolar e lipofílico, ou seja, ele possui afinidade com o óleo, e também é hidrofóbico, o que significa que ele repele a água. E é por isso que se você pegar somente água e jogar em qualquer lugar, dificilmente você vai conseguir limpar muito bem. Porém, a maior parte da sujeira dos cabelos é formada por óleos e outras substâncias que são insolúveis em água. Dessa forma, a interação da água com a sujeira não é muito grande, sendo difícil somente para a água removê-lo dos cabelos. Para isso, é necessário um tensoativo. Os tensoativos são substâncias constituídas por longas cadeias carbônicas em que uma das extremidades é apolar e lipofílica, ou seja, que tem afinidade com o óleo, e uma outra extremidade polar e hidrofílica, que possui afinidade com a água. Assim, por exemplo, se você pegar o copo com água e óleo da experiência e adicionar detergente, que é cheio de tensoativos, e agitar bem, você verá que a água e o óleo irão interagir. O tensoativo possibilita essa mistura porque rompe a tensão superficial da água. Mas como os tensoativos ajudam na limpeza dos cabelos?
Em presença de água, o tensoativo rompe a tensão superficial da água e a sua extremidade amante de água e polar penetra na porção da água da interface, limite onde o óleo encontra a água. Ao mesmo tempo, a extremidade que possui afinidade com o óleo e é apolar gruda nas substâncias oleosas do cabelo e da pele, formando assim uma espécie de micela esférica, que a sujeira fica na parte de dentro e a água ao redor. Por causa do tensoativo, essa gotícula de óleo agora é dispersa em água, dentro da micela, até que mais água a retire. Quando o cabelo é enxaguado, o óleo e a sujeira que estão grudados na água são levados embora com ela. E é assim que o shampoo remove as sujeiras dos cabelos. Lembrando que é importante massagear gentilmente o couro cabeludo para ajudar o tensoativo presente no shampoo a remover as substâncias oleosas dos cabelos. Mas você já reparou que depois que lavamos os cabelos com shampoo, os fios ficam com aspecto seco, embaraçado e difícil de pentear? Isso acontece porque, normalmente, os shampoos são formulados com tensoativos aniônicos, que ao serem dissolvidos em água, dissociam-se formando um ânion, um composto com carga negativa. Logo, quando lavamos nossos cabelos com shampoo, os fios ficam com cargas negativas, que se repelem, embaraçando-se uns nos outros e adquirindo esse aspecto áspero e arrepiado. E para eliminar, ou pelo menos diminuir essa repulsão, é que usamos os condicionadores capilares. E a espuma? Provavelmente você deve estar se perguntando, e o papel da espuma para a remoção da sujeira? Afinal, quem nunca viu uma propaganda de shampoo mostrando pessoas felizes tomando banho com suas cabeças aí cheias de espuma? Essas imagens nos ensinaram a associar espuma com qualidade de limpeza, mas a verdade é que espuma em excesso indica que muito shampoo está sendo utilizado. A espuma ocorre quando moléculas tensoativas se juntam ao redor do ar, em vez do óleo. O resultado são milhões de bolhas minúsculas. Dessa forma, as bolhas de ar estão utilizando os tensoativos que deveriam estar removendo a sujeira e o óleo dos seus cabelos. Assim, o ideal seria ter apenas espuma suficiente para lubrificar o couro cabeludo e os cabelos, ajudando os dedos a massagear o shampoo com mais eficiência. Então lembre-se que muita espuma não significa uma boa limpeza dos cabelos. Então é isso. Espero que tenha gostado e ficado claro como o shampoo remove a sujeira dos cabelos. Não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.